Olá, bem-vindos. Essa é uma apresentação sobre a primeira parte do curso de Eletroquímica. Essa primeira parte vai tentar trazer alguns conceitos importantes iniciais, sem utilizar fórmulas e equações. Vai ser uma tentativa de uma visão intuitiva. Na verdade, a gente vai ter duas equações no meio do caminho, mas vão ser mais uma coisa en passant, não está na essência dessa primeira parte. Então, vamos começar com uma definição de eletroquímica. A gente pode pegar de vários livros, pode pegar da Wikipedia. No caso da Wikipedia, a definição em inglês está mais completa. Então, a gente tem aí a tradução dela, que diz que a eletroquímica é o ramo da físico-química preocupado com a relação entre a diferença de potencial elétrico, ou seja, um potencial de um eletrodo em relação à solução, ou a diferença entre dois eletrodos, e a mudança química identificável. Então, se eu tenho uma eletrólise, por exemplo, eu tenho uma diferença de potencial e eu provoco uma mudança química. E vice-versa, eu tenho uma pilha, eu tenho uma mudança química na pilha que gera uma diferença de potencial. Estas reações envolvem elétrons se movendo através de uma fase eletronicamente condutora. O que pode ser isso? Um metal, uma grafita. Entre eletrodos separados por um eletrólito ionicamente condutor. Pode ser a água, ela conduz íons. E eletronicamente isolante, ou seja, a gente sabe que a água não conduz elétron. Quando uma reação química é impulsionada por uma diferença de potencial elétrico, como na eletrólise, ou se uma diferença de potencial resulta de uma reação química, como no caso de uma bateria elétrica ou célula de combustível, ela é chamada de reação eletroquímica. Ao contrário de outras reações químicas, nas reações eletroquímicas os elétrons não são transferidos diretamente entre átomos, íons ou moléculas, mas sim através do circuito eletronicamente condutor mencionado acima. Este fenômeno é o que distingue uma reação eletroquímica de uma reação química convencional. Tá certo? Então, é a distância entre quem fornece elétron e recebe elétron. Não é uma transmissão direta. E por que a gente estuda eletroquímica no curso de materiais? É porque ela está na essência de áreas de grande importância econômica ou ambiental. Por exemplo, pilhas e acumuladores, eletrodeposição, eletroredução e eletrorefino. Esses três exemplos obedecem claramente ao critério de transporte de elétrons por um condutor. Ou seja, você tem uma pilha, ela vai se tornar uma célula eletroquímica se você ligar a pilha com um fio e botar uma lâmpada, algo assim. Eletrodeposição também, a gente tem uma fonte e liga dois fios para o que a gente quer eletrodepositar, um fio no objeto, outro fio no meio da solução. Eletroredução, eletrorefino, novamente a gente tem fios. Mas a gente vai lidar com corrosão, por exemplo, que é um assunto extremamente importante, que também obedece a isso, mas é menos óbvio. Não tem um fiozinho ali para a gente perceber no caso da corrosão comum. E existem outros dois assuntos importantes que envolvem conceitos da eletroquímica, mas não obedecem a esse critério, transporte de elétrons por um condutor, e sim ao critério de reação química comum, passagem direta de elétrons entre átomos. Mas a gente acaba usando o que a gente estuda na eletroquímica para trabalhar com isso, que é o caso da hidrometalurgia e de reações redox, por exemplo, em solos. E a gente tem aí uma listagem de vários outros assuntos que envolvem eletroquímica, direta ou indiretamente, e que têm importância industrial. Alguns exemplos aqui em cima, nós temos as instalações industriais da Companhia Brasileira de Alumínio, aqui perto de São Paulo, perto de São Roque.
E vocês veem que é muito grande. Todo esse grande conjunto aqui abriga células eletroquímicas para eletrólise e obtenção de alumínio. Um exemplo de corrosão. Um exemplo de hidrometalurgia. A gente tem um grande tanque, não tem fios que conectem eletrodos. E o exemplo de baterias, no caso de um automóvel. Então vamos ao conceito agora de célula eletroquímica. A gente pode voltar para a Wikipedia. A versão em português da Wikipedia diz que uma célula eletroquímica é um dispositivo capaz de gerar energia elétrica a partir de reação química ou, o inverso disso, facilitar reações químicas através da introdução de energia elétrica. Já se a gente vai para a Wikipedia em inglês, ela é mais restritiva. Ela diz que uma célula eletroquímica é um dispositivo que produz uma corrente elétrica a partir da energia liberada por uma reação redox espontânea. Tá certo? Então, não tem o inverso, não tem a eletrólise, que é facilitar reações químicas. Muito bem. A gente vai ficar com um conceito mais amplo de célula eletroquímica. E a gente tem aqui esse exemplo. A gente tem um recipiente com uma solução. A gente tem zinco aqui, com os seus átomos bastante exagerados aqui, e uma reação que é o zinco se transformando em íons de zinco, indo para a solução, certo? E liberando 2 elétrons. Onde? Na parte metálica do zinco. Esses 2 elétrons vão subir pelo fio, atravessar uma resistência, vão descer pelo fio para um outro eletrodo que também está numa solução. Esse eletrodo vai receber elétrons. Esses elétrons vão pegar íons de cobre que estão na solução e inseri-los na estrutura metálica, ou seja, transformar em cobre metálico. Quando isso acontece, por exemplo, quando o zinco vira zinco 2+, essa solução, que estava originalmente neutra, vai ficar positiva. E aí então a gente tem uma ponte salina que fornece íons de cloro e mantém a solução neutra. Do outro lado, a ponte salina vai fornecer cátions de potássio, a reação é a oposta. Então, nós desenhamos essa célula eletroquímica. Aí a gente pergunta, ela vai funcionar? Aí um jeito de a gente saber se ela vai funcionar, eu não estou pensando em termos técnicos, práticos, mas termodinamicamente é possível isso? É possível que vem à nossa mente usar o ΔG, certo? Se o ΔG desta reação for negativo, ela é possível. A reação qual? A reação global dessa célula. Então, se nós juntarmos essas duas reações, os elétrons desaparecem e a gente fica com zinco mais cátions de cobre, dando cátions de cobre mais cobre. Tá certo? O ΔG disso aqui é muito negativo. Tá certo? Então, sim, é possível essa reação. Mas vocês poderiam questionar, eu posso usar a energia livre de Gibbs como critério de equilíbrio em um sistema que tem movimento de elétrons? Tá certo? Vocês podem se lembrar de alguém ter dito que energia livre de Gibbs é um critério de equilíbrio quando a gente não tem trabalho elétrico, nem outros tipos de trabalho não volumétricos, tá certo? Bem, nós estamos fazendo para o sistema todo. Então, o nosso sistema, está representado aqui, a fronteira dele é externa, não passa nenhum elétron pela nossa fronteira. Então, vamos olhar qual é a equação final que a gente vai usar para usar a energia livre
como critério de equilíbrio? É esta dG menor ou igual ao delta Wx. Isso vem da primeira e da segunda lei. Da primeira lei, o que vem aí? A gente tem do lado esquerdo, dG, uma propriedade de estado. E do lado direito, uma coisa que não é propriedade de estado, que é trabalho. Então, essa lei aí está dizendo que a variação da energia livre de um sistema é menor ou igual do que esse deltazinho, não é uma variação, é a quantidade de trabalho nesse intervalo correspondente ao D do DG. Então, isso vem da primeira lei, vem o quê? Do lado esquerdo a gente tem energia livre, do lado direito a gente tem trabalho. E da segunda lei vem o quê? A gente colocou a entropia no meio do negócio na hora que a gente colocou energia livre de Gibbs, que é H menos Ts, etc. Certo? E o menor ou igual também vem da segunda lei. Então, como o trabalho acontece nas fronteiras e não passa nenhum elétron nas fronteiras, então o Wx é igual a zero e, portanto, dG tem que ser menor ou igual a zero. Então, se ele for igual a zero, está no equilíbrio. Se for menor que zero, a reação pode acontecer. Mas nós utilizamos a palavra na prática, esse ΔG é negativo. Por que eu usei na prática? É um purismo, tá certo? Vocês se lembram que ΔG é igual ao ΔG0 mais RT, logaritmo das atividades dos produtos, dividido pelas atividades dos reagentes, tá certo? A gente pode considerar que a atividade do cobre e a atividade do zinco são iguais a 1, certo? Metais puros, nessa escala de atividades. E a atividade do zinco 2+, e a atividade do cobre 2+, não fogem muito uma da outra, tá certo? Então, como o ΔG0 dessa reação é muito negativo, ele só se tornaria positivo se a atividade do íon de zinco fosse muito maior do que a atividade dos íons de cobre. Eu fiz as contas, 10 elevado a 29. Então, na prática, isso não existe. Então, a gente pode considerar que esse ΔG é negativo. Tá certo? Mas e se fosse outro o equilíbrio envolvido? E se fosse cobalto mais o cátion de níquel, transformando-se em cátion de cobalto mais níquel? Nesse caso, o ΔG0 é menos 5,2 kJ por mol, muito menor do que o caso anterior. Aí, neste caso, a gente também, para que essa situação se inverta, a gente precisaria ter uma atividade maior do cobalto, dos íons cobalto, do que dos íons de níquel, mas não tão maior. No caso, nós vemos que 8 vezes maior, certo? A gente está aqui, o ΔG0 corresponde à atividade igual a 1. Se isso para a atividade igual a 1, não para a relação entre as atividades igual a 1. Se a gente for aumentando a atividade do cobalto até ficar 8 vezes a do níquel, a gente alcança ΔG igual a zero. E 8 vezes é tranquilo a gente ter isso. Então a gente pode ter uma pilha inversa. Certo? E agora a pergunta: o oposto vai funcionar? O que é o oposto? No caso do zinco, eu estou prevendo que ele vai se transformar em zinco metálico. Cátions de zinco vão receber elétrons. Então, eu inverti o sinal da corrente aqui. Ela está fluindo para cá e está reduzindo o zinco. E do lado de cá, cobre que está no metal vai se transformar em cátions de cobre. É possível isso? Bem, a gente está invertendo a
reação anterior, então o ΔG é positivo. Então, isso não vai funcionar. Essa pilha não funciona. Agora, o sistema pode funcionar? Sim, ele pode. Essa reação a gente pode ter. Mas, desde que a gente faça o quê? Desde que a gente aplique uma tensão. Então, eu estou chegando no campo da eletrólise agora. A gente aplica uma tensão, a gente aplica do lado que deveria receber os elétrons, é um polo positivo de uma fonte ou de uma bateria, e do lado negativo a gente manda os elétrons para o zinco. Se eu estou mandando elétron para o zinco, ele vai formar zinco metálico e vice-versa. Então, se eu fornecer energia externa, eu consigo inverter essa reação. Ou seja, para a gente saber se uma pilha pode ou não funcionar, ou se uma dada reação só poderá ocorrer se aplicarmos uma tensão externa, basta sabermos o ΔG da reação. Para isso, a gente não precisa saber eletroquímica. Basta saber um pouquinho sobre equilíbrio termodinâmico. Ou seja, ΔG é positivo ou negativo. Ponto final. Agora, então, a gente não precisa de eletroquímica? Precisa sim. Porque a gente não quer só saber se uma coisa é possível termodinamicamente ou não. A gente quer saber como que ela vai funcionar. Então, e se sairmos do equilíbrio, o que vai acontecer? Se a gente colocar a pilha para funcionar, como vai variar a tensão se a gente variar a carga? Isso é importante? Sim, a gente vai dar um exemplo aí para mostrar essa importância. No caso da eletrólise, isso é importante? Claro, isso vai definir que diferença de potencial a gente tem que aplicar para conseguir uma determinada produção. Então, quando a gente tem corrente, saber ΔG não é suficiente. A gente precisa saber o que acontece em cada eletrodo. É disso que se ocupa a eletroquímica. Então, o que caracteriza a eletroquímica? Ela estuda os eletrodos separadamente e não como um conjunto. Um eletrodo é composto por um condutor de elétrons imerso em um condutor de íons. Cada eletrodo tem um potencial de eletrodo, que é uma coisa bastante concreta que a gente mede em volts, que corresponde à diferença de potencial entre o condutor de elétrons e o condutor de íons. O potencial do eletrodo é medido com o auxílio de um eletrodo de referência. Seu valor no equilíbrio é característico da natureza do eletrodo. Então, se é um eletrodo de cobre imerso numa solução de íons de cobre, este potencial vai ter um valor característico, que depende das concentrações, etc., mas é característico desse sistema cobre. Se eu vou para o zinco, esse valor vai ser diferente. A curva potencial versus corrente, a gente chama de curva de polarização, é uma importante ferramenta nos estudos eletroquímicos. Então a gente vai trabalhar com isso. A gente vai utilizar o conceito de potencial de eletrodo e vai ver como esse potencial de eletrodo varia com a corrente. Agora, se a gente vai começar a estudar os eletrodos isoladamente, a energia livre de Gibbs não pode mais ser considerada um critério de equilíbrio. Ou seja, voltando para aquela reação dG igual ou menor que a quantidade de trabalho nesse intervalo, a gente agora colocou uma fronteira aqui no próprio metal, tá certo? Nessa fronteira existe uma diferença de potencial entre a parte condutora de elétrons, que é o metal, e a solução. Existe uma diferença de potencial. E existe um fluxo de elétrons. Então, se eu tenho um fluxo de elétrons atravessando uma diferença de potencial, eu tenho trabalho elétrico. Se o fluxo de elétrons não atravessasse uma diferença de potencial, não teria. Então, em outros lugares do sistema, eu vou ter corrente, mas praticamente sem diferença de potencial. Aí não afeta o nosso trabalho.
Mas ali na fronteira entre a solução e o metal, sim, eu tenho a diferença de potencial, que é exatamente o tal do potencial de eletrodo. No equilíbrio, então, a gente vai chegar que a variação de energia livre é igual ao trabalho elétrico realizado nesse mini intervalo dG. A gente vai usar esse fato mais para frente, quando a gente for lidar com as equações, tá certo? Olá, bem-vindos. Essa é uma apresentação sobre a primeira parte do curso de Eletroquímica. Essa primeira parte vai tentar trazer alguns conceitos importantes iniciais, sem utilizar fórmulas e equações. Vai ser uma tentativa